Olá a todos, muito boa tarde. Fala-vos João Gomes novamente. Hoje gostaria de vos trazer aqui uma das partes muito importantes, muitíssimo importantes, diria, que são as superfícies. As superfícies ajuda-nos no cálculo de volumes, ajuda-nos na percepção do terreno 3D e, portanto, ela é demasiado importante. Para quem está a desenhar automático, nós temos ferramentas em que, por exemplo, os marcos, os postos, topos de caixas ou outros pontos que nós determinamos já não vão entrar para a superfície, portanto são pontos non-surface. Cada caso é um caso e, portanto, se estiverem a desenhar manualmente, obviamente os vossos pontos já terão essas condicionantes. Se não, terão que ser vocês, entretanto, a determinar se entra para a superfície ou não. Portanto, tudo isto é importante nós sabermos. Caso queiram algum ponto ou vários pontos colocarem None Surface, basta editar o ponto aqui e ativar None Surface. Portanto, isto faz com que o ponto não entre para a superfície antes de a fazer, ok? Caso seja algum código definido por vós, automaticamente, se repararem, o PE já está como None Surface, porque é uma pré-definição minha e que já não nos vai entrar para a superfície. Tudo o resto vai entrar. Portanto, caso tenham uma superfície e queiram fazer um limite ou um limite de inclusão com tudo o que vai entrar para a superfície, podem fazê-lo manualmente e esse limite pode ser de duas formas, ou 2D ou uma polilinha 3D. Portanto, o software irá entender exatamente essa questão. Como também as zonas de exclusão que eu tenho aqui neste levantamento para vos mostrar, que são estas duas casas que estão aqui pelo meio, são zonas para as quais eu não quero triangular nem colocar curvas de nível. Portanto, vão ser exclusão, serão exclusão. Eu posso ter um terreno e posso ter várias zonas de inclusão, como também posso ter várias zonas de exclusão. Isto é válido, por exemplo, quando nós temos um terreno sobre o qual vamos fazer 3, 4, 5, 6, whatever, zonas de inclusão, que serão várias superfícies em vários sítios e que também aí dentro de cada um deles posso ter exclusões, ok? Portanto, não esquecer, limites, inclusão pode ser 2D como 3D, ambos os casos. Zonas de exclusão, exatamente a mesma definição, pode ser incluído ou excluído. E então aqui chega-nos uma outra opção, que é linhas 3D. Tudo o que nós queremos para que entre na superfície como linhas de quebra, chamadas linhas de quebra, ou no nosso caso break lines, são exatamente estas linhas de talude e estas, por exemplo, que serão linhas de pequenas ondulações do terreno e que foram definidas em campo como zonas onde os triângulos irão de facto ter a sua quebra. Isto faz com que fique mais fiel ao terreno e é isso que nos importa saber. Portanto, estas linhas são desenhadas previamente como 3D, tal e qual como os pontos. Portanto, se eu for editar uma destas linhas, eu irei ver que ela tem as suas inclinações. É uma linha 3D, ok? Portanto, ela foi desenhada pelos pontos. Estes pontos já foram previamente desenhados também com cota, tanto assim é que se eu fizer um ID, tenho a cota do ponto, ok? Portanto, esta é a situação que nós temos para as superfícies. Vamos então dar andamento e, para já, vou criar o limite. Pode ser manual, mas eu vou-me poupar esse trabalho, dado que o programa me permite, então, fazer isso. Aqui no 9 tenho o shrink, que é exatamente o limite. Vou dar aqui o meu layer, no qual eu quero. Vou definir aqui também a distância máxima entre dois pontos que faça ligação e a redução do perímetro low para me fazer o mais direito, o mais simples possível, e eu de seguida posso editar. E então, também adicionando a informação que eu atrás também já referi, eu este tipo de polilinha posso fazer com 2D ou 3D. A minha opção é sempre por 3D,
porque para mim funciona de uma forma que me permite também visualizar todo o limite, as diferenças de cotas, etc. Vamos então começar. Portanto, o que é que eu quero definir? Tudo. Portanto, defino a minha zona toda para a qual eu quero criar um limite. Ok? E dou Enter e tenho o meu limite. Obviamente que há aqui zonas que eu vou ter que editar, mas não tem qualquer problema, até porque isto é uma polinha 3D normal e eu chego aqui e posso facilmente fazer este blip, vai para aqui, posso também aqui criar um vertex, portanto, estes vertexes são criados quer da esquerda para a direita, quer da direita para a esquerda, e eu posso vir aqui e criar mais um vértice manual, aqui outro, e tenho aqui o meu limitezinho bem definido. Aqui também posso elaborar um pouquinho, vou puxar daqui, não quero este marco entrar na minha superfície, e se eu entender, posso vir aqui, passar, portanto, por vários vértices, ok? Para que seja o mais fiel possível aqui a minha linha. Portanto, é apenas uma questão lógica, prática e para a qual eu não quero ter muito trabalho. Este limite também vou passá-lo pela frente do muro, porque é o mais sensato a fazer. Está aqui numa casa, numa esquina, que eu sei que a cota foi correta, porque senão podia chegar aqui e podia tirar apenas para este ponto, ok? Portanto, tudo isto podem fazê-lo porque acaba por ser uma linha perfeitamente normal. Aqui no muro voltamos a ter a opção para vir à frente, para não ter que andar aqui a fazer recantinhos, e posso novamente passar por mais um ponto, passar por outro ponto, e tudo isto devemos ser nós a ter em conta. Posso também dar outros tipos em vez de ser de 15 metros, posso fechar também mais. Portanto, tudo isto eu posso manusear aqui. Este vértice que tenho, por exemplo, não me importa estar naquele muro, posso puxá-lo à frente aqui, mudo este sítio e está feito. Aqui também gosto de passar pelos pontos todos, porque sei que os triângulos aqui vão cortar todos em condições e eu gosto de ter este trabalho sempre amarrado nos pontos limite, ok? Aqui também parece-me que está mais ou menos bem. Agora vamos ao caso de remover. Eu não quero que ele passe por este ponto. Então posso fazer aqui Remove Vertex, ok? Remove Vertex, é simples e tenho direto este limite. E como vem, tenho o limite praticamente feito, está bem? Como é que eu posso vê-lo? Mais uma vez, linha 6 e vamos aqui ao Polyline Editor e posso ver o meu limite. Portanto, já tenho aqui, não tenho aqui loucuras nenhumas de inclinações, tenho os meus pontos aqui devidamente referenciados e vamos ok. Portanto, temos o limite. Estamos safos, ok? Agora vamos partir para a superfície propriamente dita. Vamos colocar então no 9, vamos aqui criar a superfície, ok? Ela pode ser criada também por grelhas, por mesh, etc. No caso, eu vou apenas criar a superfície. E o que é que este quadro me traz? Primeiro, triangulação. Draw Surface Object, se eu quiser o objeto, a superfície. Triangulation Lines, portanto, em vez de fazer triângulos, faz lines. Mas eu quero apenas Triangulation Faces, portanto, triângulos propriamente ditos. Aqui tenho o meu layer, que pode ser definido por vós, obviamente. E esta é a Slope Arrows, portanto, a inclinação dos triângulos. No caso, vou ter aqui a opção para colocar o meu nome, portanto, o nome desta triangulação, e eu vou colocar aqui superfície exemplo tutorial. Portanto, aqui temos o TIN ou FLT, portanto, é o ficheiro que nos vai servir de superfície. Esta superfície já tem aqui o nome. Portanto, apenas referenciar que na próxima versão, na 24, nós teremos este Triangulation File Name na primeira opção, para que fiquem já atentos. E aqui vamos colocar Erase Previous Contour Entities. Eu tenho todas as Contours Entities que apaga tudo o que tiver no ecrã. Ora bem, aqui temos, rapidamente, Ignore Zero Elevation. Se houver alguma Zero Elevation, não se preocupem com isso. Não tenho intervalos para colocar ou não triangular, quero todos os intervalos,
vou fazer um highlight break lines para perceber o que é que se está a passar. E, importante agora, este aspecto aqui. Densify break lines. Quer dizer que, mesmo que eu tenha pontos a 20 metros uns dos outros, o programa irá densificar esta linha, estas linhas, sejam curvas, sejam retas, para o intervalo que eu definir aqui. Imaginando que temos pontos de 20 em 20 metros, quer dizer que a cada 5 o programa vai subdividir esta triangulação, está bem? Fica talvez mais visualmente mais cômodo, mais apoiado, mas na realidade a superfície acaba por ser exatamente a mesma, uma vez que é uma interpolação. Estes adjustments for source data of contours prende-se apenas com colocar ou elaborar superfícies com recurso a curvas de nível ou polilinhas com cota 3D que nos possam ter enviado de um trabalho, está bem? Como também posso simplificar a superfície, por exemplo, com uma tolerância de 5 cm, posso aqui gerir o meu terreno e elaborar uma superfície que, por vezes, sendo muito grande em termos de espaço da área, ela fica bastante mais reduzida no que toca ao ficheiro em termos de megabytes ou gigabytes, conforme os casos. Passando ao contour, portanto aqui definimos as nossas curvas de nível todas, sendo que se eu retirar daqui fecha o diálogo todo e não me aparecem curvas de nível. Colocando curvas de nível de cima para baixo, então contour by interval, portanto vamos por intervalos de x intermédias e y as mestras, ou por exemplo também contour an elevation. Por exemplo, para quem funciona em barragens ou lagoas, eu posso querer definir uma cota para o meu limite da água. E nesse caso, pediria ao programa para me desenhar uma curva de nível a uma cota pretendida por mim, fosse ela qual fosse, 133.12, por exemplo, e teríamos a nossa curva desenhada. No caso, vamos por intervalos. Aqui, nesta caixinha, é o comprimento máximo que ele desenha as curvas. Quer isto dizer que naqueles cantinhos, quando chegamos ao cantinho da superfície, caso tenhamos uma curva de nível inferior ao tamanho de meio metro, ele não a desenha no ecrã. Se quiserem desenhar todas, coloquem 0. Se quiserem dar 1 metro, deem 1 metro. Portanto, isto também é redundante para cada um. Tudo o resto, eu não vou aqui tanto definir, são aspectos, são pequenas definições que para já não nos interessa nesta fase. Vou colocar aqui o Bezier Smoothing ou No Smoothing para quem não quiser adoçar as curvas de nível. Aqui, este Bezier Smoothing, posso aumentar ou diminuir exatamente o meu fator de adoçamento. E vamos subir para o lado direito. Aqui temos o layer das curvas intermédias. Atenção, layer das curvas intermédias, o intervalo das curvas intermédias e o width da linha. É a largura da linha que nós vemos no ecrã. Portanto, se for 0, é uma linha só. Se colocarem 5 cm, vem a linha um bocadinho mais larga. É como se estivesse um pouquinho desenhada com um marcador grosso ou de sublinhar, digamos assim. Aqui temos o Draw Index Contours. Portanto, vamos desenhar as mestras. E como tal, temos um layer para as mestras. E atenção ao seguinte. Os layers vocês podem introduzir aqui. Está bem? Chegam aqui, introduzem o layer que quiserem e acabou. No caso, peço desculpa, acabei por colocar sem querer. No caso, posso ir aqui também ao Select e já tenho os meus layers aqui definidos. Ok? Portanto, pode ser definido a partir daqui. E este intervalo, atenção ao seguinte, sempre que eu mudo este intervalo em cima, ele coloca vezes 10 em baixo. E coloca vezes 10, porquê? Porque é por defeito. Mas isso não tem nada a ver com aquilo que nós queremos. Eu quero 5 e, em vez de ter aqui vezes 10, eu quero 2 metros. Portanto, eu posso aqui gerir os intervalos. Por defeito ele faz vezes 10 e eu, como o utilizador, posso colocar o que eu quiser. Aqui, mais uma vez, podemos colocar uma linha um pouquinho mais larga. É o width da linha em CAD e, ok, estamos prontos para seguir para o próximo passo. Aqui eu também posso fazer um scan do DWG, portanto ele vai-me dar a cota que está desenhada, e o CRD. No caso, o meu é igual, precisamente porque eu estou a desenhar as linhas a 3D, nada de especial relativamente a isso. Vamos aos labels. Quem quiser colocar os labels
portanto, as etiquetas nas cotas. Temos aqui então, aqui temos o label para as intermédias, caso usem. E aqui o style, label style. Vocês aqui podem criar vários tipos de texto. É exatamente, é um programa de CAD, podem criá-los. Eu neste caso tenho sempre um aqui já criado comigo, que se chama este JP Taoma e que eu posso utilizar sempre que pretender, está bem? Aqui tenho então as curvas de nível mestras, portanto os labels nas mestras, que são as únicas também que eu vou colocar o label, e pronto. Vamos para baixo, temos o text size scaler, portanto tenho 0.15 para uma escala de 1 para 100, está perfeito. Venho para baixo, break contour at label, quer dizer que quando eu tiver um label, a curva faz um trim, é partida naquele intervalo onde tenho o label, não me aparece a curva. Caso queiram a curva completa e o label por cima está desselecionado. Aqui também podem desenhar um quadradinho à volta do vosso label, à volta da vossa cota da curva de nível, está bem? Aqui é o afastamento da caixinha, que pode ser mais ou menos da caixinha que envolve o label. Podem também colocar aqui o label contour ends, que é onde ela começa e onde ela acaba, também tem o label. Vamos apenas label index, portanto, label, só colocar a cota nas mestras, ok? Apenas e só nas mestras. Vamos alinhar com a curva de nível e vamos desenhá-las no Real Z, portanto, na cota real, para que quando eu for visualizar a 3D possa ver estas cotas também, ok? Do lado direito temos então os labels decimal, se quiserem com 2, 3, 4, 5, enfim. Tem o comprimento mínimo da curva para que seja colocado o label, quer dizer que uma curva com menos de 1 metro não me vai desenhar o label, ok? Caso queiram colocar um prefixo no label, podem fazer aqui, portanto que será o prefixo se for positivo, ou no caso do negativo colocarem um N, obviamente. E vamos então aqui para baixo. Então vamos lá. Internal label intervalos, quer dizer que eu aqui nesta caixinha posso usar 1, 2, 3 ou 4 labels por cada curva. Quer dizer que eu posso dividir o espaço da curva e colocar estes labels nestes intervalos. Como também posso não usar nenhum. No caso do utilizador querer passar para distance intervalo, deseleciona o label e passa a distância. Na distância eu digo a cada X metros. 5, 10, 15, 20. Ok? Como este terreno não é muito grande, é preferível colocar por intervalos. Mas, e tudo isto depende. Portanto, se quiserem por distância, ou dão a distância, ou dão a escala e automaticamente isto vai mudando também o procedimento. Eu vou usar, para este caso aqui, apenas 2 por contour. Ok? Vamos a outra parte importante, que são as seleções. A seleção, vou ativar o filter para incluir e excluir. Vou especificar aquilo que quero, Specify Selection Options. Vou selecionar Today Polylines, porque eu tenho aqui casas com essas polilinhas. E tenho Carlson Points e tenho 3D Polylines. Pronto. Caso os utilizadores também recebam DXFs, DWGs ou superfícies já desenhadas num CAD e que sejam caras 3D ou faces 3D, vão ter que ativar também aqui para poderem escolhê-las, está bem? Pronto, após estas definições todas, eu estou confiante que posso usar isto no futuro e, portanto, posso chegar aqui e gravar Save Settings. E onde é que eu vou colocar estas definições? Vou à pasta Maravilha, que vocês já todos conhecem, e vou colocar aqui, por exemplo, tipo de CVNs, do utilizador. Portanto, estas definições que eu acabei de definir neste momento ficam todas gravadas neste ficheiro, que é um ficheiro TRI, e que numa próxima vez, ou caso eu queira trocar ficheiros com outro colega, também lhe posso enviar, e o que ele tem que fazer lá é apenas colocar Load Settings e vai buscar este ficheiro e fica com as mesmas definições que eu,
ou, no caso de uma empresa, podermos todos utilizar as mesmas definições. Vamos lá então. Ok, e a primeira coisa que o programa pergunta é Inclusion Perimeter. Das duas, uma, ou eu seleciono manualmente, ou então posso vir aqui ao Filter, e neste Filter eu escolho o que é que quero. Ou seja, então olha, vamos incluir e vou dar-lhe o layer, que é o limite da superfície, que é este layer que eu uso para mim. Vocês podem usar outros, está bem? Portanto, posso fazer OK e ele define Sim senhor, já encontrei. Agora, para seguir para a frente, basta dar Enter e ele pede a exclusão da mesma forma. Ou eu venho aqui e indico cada um deles, ou basta ir aqui ao Filter e dizer qual é o layer que ele me vai tirar. Portanto, neste caso será o limite de exclusão de superfícies, ou no caso seria as casas, que são construções. Foi o layer que eu defini ali para esse efeito. Eu vou apenas aqui colocar também manualmente, só para que vejam, e vou dar Enter. Ok? E agora temos aqui o selecionar pontos e break lines to triangulate. Ok? Então vou selecionar tudo e dar entrada. Penso que há aqui uma polilinha que não foi fechada, mas tudo bem. Nós vamos corrigir, que será este eventualmente. Ok? Pronto. Porquê é que isto acontece? Porque a polilinha não está fechada. O que é que os meus amigos podem fazer? Chegam aqui, têm muitas observações para fazer e tem uma das que diz fechar polilinhas, ok? Portanto, ela não está fechada, nós vamos ter que as fechar, está bem? Portanto, podemos usar esta ferramenta, ok? Está fechada e vamos experimentar esta, ok, já está fechado. Vamos lá então fazer a superfície novamente, apenas para reforçar aquilo que acabamos de definir. Ok, ele vai apagar tudo. Vamos lá. Esta limite Enter, não tenho mais. Exclusão este e este chega, Enter. E agora selecionar tudo o que eu quero. Ok? E aqui está feito neste momento a nossa superfície. Para podermos aqui verificar e explorar. Cá está a questão dos Densify Break Lines. Se repararem, os triângulozinhos já estão aqui todos feitos, ok? Estão adensados, está bem? Portanto, tudo isto aqui é fácil se nós quisermos então aprofundar estes triângulos. Podem reparar que toda a zona que tem também aqui os taludes está devidamente os triângulos estão devidamente amarrados com o 3D e podemos agora visualizar a nossa superfície. Vamos lá então, vamos visualizar, ver o que é que temos aqui e aqui está. Nós podemos agora verificar o que é que temos. Ok? É uma superfície que tem aqui os dois buraquinhos, que são as casas. Ok? Por exemplo, aqui posso ver o talude. Posso vir aqui então, se eu quiser, colocar a escala vertical um pouquinho mais sobrelevada para ver melhor a superfície nestes casos, ok? Pronto, posso ver aqui. Vocês rodem com o rato, eu vou colocar novamente Control Settings, tenho mais algumas coisas que posso ver, por exemplo, Display Triangle Faces, peço desculpa, Triangle Faces aqui, como posso também ver as curvas de nível e colocar aqui a cada ponto 10 cm e tenho as curvas de nível visualizadas. E aqui podemos analisar um pouco daquilo que temos na superfície para verificar. Ok? Pronto, e é isto, é esta informação que eu vos queria dar. Espero que seja útil e alguma dúvida cá estaremos para tirar, está bem? Muito obrigado, fiquem bem, uma boa tarde.